Livro, muro ou porta. Prefácio. Deus falou através dos profetas a respeito de ministérios que faria levantar nestes últimos dias. A voz profética que jamais se calaria até que fosse ministrada a justiça do Senhor. Homens que falariam segundo os oráculos de Deus, desafiando os chamados discípulos a viverem mais profundamente com o Pai. Fui chamado para fazer este prefácio por uma razão simples. Tenho acompanhado não só a vida do autor, mas também os resultados que tais ensinamentos vêm produzindo na vida de muitos. Muro ou porta é a transcrição de uma mensagem proferida em diversas ocasiões pelo Franco. É o resultado de um ministério dedicado ao serviço do Pai. Muitos são aqueles que se sentiram honrados em escrever essas linhas, tendo em vista a transformação que sofreram em suas vidas ao serem confrontados por tais palavras. O relato de experiências fala por si só da preciosidade das revelações aqui contidas, luz que jamais poderiam ser aprisionadas em uma igreja local. Meu desejo é que a vida do leitor seja tocada tão profundamente quanto a vida daqueles que já vêm sendo alcançados por esse ministério. No amor do Senhor Jesus, Cláudio Zaché, pastor da Igreja do Rio de Janeiro. Muro ou porta. No final da década de 80, Deus tocou vários jovens solteiros que foram despertados naqueles anos a viverem como discípulos do Senhor Jesus Cristo. O chamado para seguir Jesus e deixar de ser mais um crente sentado no banco com postura de consumidor ecoou com força naquele final de década e alcançou uma juventude que não queria apenas assistir reuniões e participar de cultos, mas anelava em aprender de Deus. Estes jovens buscavam nossas casas para serem discipulados e passavam muitas vezes noites inteiras ouvindo a palavra. Que tempo maravilhoso aquele! Foi neste cenário que nasceu esta mensagem. Muro ou porta? Uma palavra que no início foi dirigida somente às moças, mas que com o passar do tempo falou também com os rapazes, desafiando-os a serem criteriosos em tudo. Numa destas pregações de retiro de jovens, um amado resolveu transcrever o que eu falei e posteriormente me entregou para que a mensagem fosse também comunicada por escrito, numa apostila, talvez. Nos anos 90, a liderança da igreja no Rio me animou a publicar uns livretos com esta e outras mensagens. Passados mais de 15 anos desde a primeira edição deste livreto, decidi escrever de fato esta mensagem e não deixá-la mais com cara de pregação transcrita. Mesmo não me considerando um escritor, eu entendo que preciso registrar as mensagens que Deus nos deu e que transformaram vidas. Espero nesta oportunidade, sem perder a simplicidade dos primeiros anos, comunicar esta mensagem nestas primeiras páginas e confiar que o Espírito Santo de Deus irá falar ao seu coração as coisas que não alcancei ao escrever. Primeiro título: A Nossa Irmãzinha. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que for pedida? Se ela for um muro, edificaremos sobre ele uma torre de prata. Se for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Cantares 8, 8, 9. A nossa irmãzinha, que ainda não está madura para o relacionamento, sempre foi alvo dos nossos cuidados pastorais, principalmente porque os nossos dias são difíceis. O povo de Deus tem encontrado dificuldades para entender a forma de vida no seu reino. Naqueles anos, nós começamos a pregar e ensinar sobre o reino de Deus. Começamos a compartilhar o fundamento de Deus, arrependimento de obras mortas e fé em Deus.
Batismo, imposição das mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno, relacionamento com Deus, com a família, com a igreja e com a sociedade. Dentre estes assuntos básicos estava o papel da moça cristã, a jovem que espera em Deus por um casamento ou que decidiu viver solteira para o Senhor. Foi então que este texto de Cantares saltou aos meus olhos, mesmo sabendo que se trata de um texto profético que ilustra o relacionamento de Cristo com sua igreja. Percebi a similaridade com o que vivíamos na obra pastoral. O que fazer com a nossa irmãzinha que ainda não tem seios formados? Bem, se ela se mostrar um muro, certamente será honrada. Contudo, se ela se mostrar uma porta, nós vamos cercá-las e protegê-la dos possíveis lobos vorazes. A fim de preparar uma juventude para Deus, demos início a uma batalha e colocamos diante das moças este desafio. O que você escolher ser? Muro ou porta? Sabemos que a palavra do Senhor não pode ser vivida pela força do homem. Também estamos cientes de que esta palavra não será buscada e praticada por aqueles que não reconhecem o senhorio de Jesus em suas vidas. É bem possível que várias moças presentes aos cultos das igrejas estejam neste momento rejeitando o Senhor e sua palavra. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia. João 12:48. Contudo, apesar da aparente loucura, sabíamos que em algum lugar existia alguém, quem sabe uma prostituta, que desejaria viver a loucura da cruz. Nós tínhamos esta certeza: se esta geração não alcançar o que Deus tem proposto, uma nova será levantada para cumprir o seu propósito nesta terra. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Segundo título: Como tudo começou. Numa ocasião, quando conduzia Modesto das Neves, um dos pastores do presbitério da igreja na zona oeste do Rio de Janeiro, e sua esposa, Ana Rita, à sua residência, uma moça que também estava no automóvel nos contou um sonho. Ela havia sonhado que era uma flor plantada num jardim com muitas outras flores. Por aquele local passou um rapaz muito belo. Ele atentou para aquelas flores como se estivesse à procura de uma delas. Olhou, olhou e olhou, e para a tristeza daquela flor, irmã, o belo rapaz se foi, sem demonstrar nenhum interesse. Ao ouvir aquele sonho, fui tomado de ousadia e perguntei à moça se ela estava pedindo em oração um relacionamento. Respondeu que sim. Então desejei saber que tipo de rapaz ela havia pedido a Deus. Disse-me que buscava um discípulo do Senhor Jesus, alguém que o ama de verdade, um homem capaz de obedecê-lo a ponto de dar a vida pela esposa. Concluí: creio que neste sonho Deus está falando. O que Deus quer me dizer? Perguntou a moça. Coisas que ele gostaria que você soubesse quanto ao que está pedindo em oração, respondi. O que, por exemplo? Que você ainda não possui o que interessa a este tipo de homem que deseja, eu expliquei. O rapaz que está pedindo a Deus não consegue ver ainda em você o fruto necessário para um relacionamento maduro. Este tipo de rapaz é um discípulo. Ele é criterioso e moderado em todas as coisas. Tito 2:6. O Espírito Santo está lhe informando que não basta pedir um bom casamento. Quanto mais exigente for, mais será exigida. Realmente, o que você está pedindo a Deus é o melhor. É a única maneira de experimentar um amor verdadeiro, pois somente um discípulo será capaz de entregar sua vida a Deus pela esposa.
No entanto, este irmão é alguém guiado pelo Espírito de Deus e que já tem experimentado o morrer para suas paixões. Ele não será atraído por seus lindos olhos, por sua fala meiga ou por qualquer tipo de sensualidade. Este rapaz vê com olhos espirituais e busca o fruto do Espírito Santo. Ele quer a verdadeira beleza que excede. Ele não atenta apenas para a beleza que está nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ele busca a beleza que está no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. 1 Pedro 3, 3, 4. Eu disse ainda que o rapaz do sonho, ao passar pelo jardim, não viu a beleza de Cristo em nenhuma das flores. Ele não contemplou o caráter do Senhor Jesus sendo formado. A partir desta conversa, o meu querido amigo Modesto e eu animamos a moça a ser prática, andando na luz, abrindo mão de suas vontades pela palavra de Deus. Se assim fosse, logo teria uma surpresa, porque sabíamos que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. João 12, 24. Terceiro título. Como identificar um discípulo do Senhor Jesus Cristo? Depois desse episódio, com a moça no carro, pairou uma interrogação sobre nós. O sonho nos chamou a atenção para a identidade de um discípulo do Senhor. Como se reconhece um discípulo do Senhor Jesus Cristo? Façamos um teste. Um discípulo do Senhor Jesus é reconhecido 1. Pela aparência física. 2. Por sua vestimenta. 3. Por seus dons espirituais. 4. Por transportar a Bíblia Sagrada. 5. Por sua carteirinha de membro da igreja. E 6. Nenhuma resposta acima ou anterior. Esta questão nos revela o quanto possuímos de conceitos e preconceitos meramente humanos e religiosos. Para a Igreja do Senhor, apenas a palavra de Deus deveria valer como base para a resposta. E se assim for, a última resposta é a certa. Nenhuma resposta acima ou anterior. Mas não reconhecemos um discípulo do Senhor por sua aparência física, por seu tipo de vestimenta, por seus dons espirituais, por trazer a Bíblia debaixo do braço e tampouco por fazer parte do rol de membros de uma denominação com direito à carteira e tudo mais. Jesus nos disse como reconhecer um discípulo dele. Ele mesmo declarou que, se houver uma qualidade de amor entre nós, todos seremos conhecidos como discípulos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João, capítulo 3, verso 34, 35. Título 4. Como amar? Quando li este novo mandamento do Senhor pela primeira vez, tive duas dúvidas. Como este mandamento é novo, se já havia no Antigo Testamento um mandamento para amar o próximo como a si mesmo? E será realmente possível cumprir este mandamento de amar a todos sem distinção, como o próprio Senhor Jesus amou? A primeira dúvida se foi quando reparei que Jesus estava agora mudando a referência do amor. No mandamento do Antigo Testamento, a referência era como a si mesmo. Agora, o Senhor Jesus estava dizendo que o novo mandamento é amar como ele amou. A diferença básica é: quando eu amo alguém como a mim mesmo, este amor só perdura até que a pessoa amada não me traga danos. Já quando eu amo como Jesus amou, eu continuo amando mesmo quando a pessoa amada me faz mal. Esta compreensão pode nos ajudar a responder à segunda questão.
como disse, eu pensava que este mandamento seria impossível de ser cumprido. Como alguém conseguiria amar como Jesus amou? Perguntava-me. Sentia-me estranho, tendo de admitir que o Mestre havia ordenado algo impossível. Com o passar do tempo, o Espírito Santo submeteu-me a uma experiência que aclarou um pouco melhor esta doutrina maravilhosa. Quinto título: Tudo é possível para Deus. Quando nos casamos, Denise e eu não conhecíamos ainda o Senhor Jesus. Somente depois de 2 anos de casados, fomos alcançados pela graça de Deus. Apesar disso, para minha querida Denise, a minha aparência evangélica não era suficiente. A minha forma religiosa de ser não dizia muita coisa. Nos primeiros anos de cristão, ela não reconheceu em mim um discípulo de Jesus. Hoje, com mais de 30 anos de casados, ela já me disse que vê em mim um discípulo de Jesus, mas estou aguardando o cumprimento da palavra do Senhor, quando afirmou que todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A palavra diz claramente que somente é possível ser conhecido como discípulo do Senhor quando o amamos como Jesus amou. A dúvida certamente não faz bem. Mas o que fazer se a nossa vida não está enquadrada na palavra de Deus? Nós nos conformamos? Mentimos a nós mesmos? Vamos brincar de crentes? Vamos pular esta parte das Escrituras? Vamos fazer de conta que não conhecemos as Escrituras? O que fazer? Alguns líderes temem ensinar certos temas com receio de gerar dúvida em meio à congregação. Contudo, não podemos nos esquivar de falar a verdade. O que fazer, por exemplo, diante deste texto? Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. João 12:48. Se é a palavra de Deus que nos julgará no último dia, devemos temer e não descansar em nossa teologia do achismo. Eu acho, eu penso. O nosso Deus não nos deu mandamento impossível. Mesmo que fosse impossível para a natureza humana, é possível para aquele que está em nós. Leia esta história e creia. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhe: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Mateus 19:22-26. Nesta passagem, não obstante as várias interpretações teológicas, o mestre estava falando de uma coisa impossível. Seus discípulos pareceram preocupados por entenderem que Jesus condenou não somente os ricos, mas também os pobres. Por isso perguntaram: quem pode ser salvo? Graças a Deus por esta dúvida. Esta pergunta nos levou a uma resposta maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Glórias e glórias a Deus. Sexto título: Compreendendo João 13:34-35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:34-35. O que nos faz pensar que é impossível amar como Jesus amou é a má interpretação do texto. Como amou não quer dizer quanto amou. Como não é quanto,
Quando lemos este texto, normalmente pensamos em quantidade de amor e não na forma de amor. Jesus, na verdade, está falando de uma forma de amar e não enquanto ele nos amou. Para os homens é impossível amar tanto quanto Deus nos ama, porque Deus é amor. Deus não apenas sente amor ou possui amor, ele é amor. Eu creio que ninguém pode alcançar esta plenitude de amor. No entanto, quando entendemos que Jesus se refere a uma forma de amor, outras passagens bíblicas se tornam claras. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Efésios 5, 1, 2. O segredo para entender este e outros mandamentos que se referem ao amor é descobrir como Jesus nos amou. O texto de Efésios nos revela que ele nos amou quando se entregou a si mesmo por nós, a Deus em aroma suave. Este princípio pode ser visto também em outros textos. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. 1 João, capítulo 3, verso 16. Esta passagem para mim é muito especial. Ela me fortaleceu na minha maior crise conjugal. Este texto foi esclarecedor enquanto eu tentava engolir Paulo dizendo: Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, verso 25. Eu estava injuriado com Paulo. Pensava que ele era solteiro ou divorciado. Como pode o marido amar sua esposa como Cristo amou a igreja? Perguntavam. Eu estava decidido a deixar minha esposa porque eu cria que o amor havia terminado. Acabou o amor, acabou o casamento, pensava eu. Agora este apóstolo, que eu nem sei se é casado, vem com essa história de amar a esposa. Isso é possível, eu pensava, principalmente para quem deseja abandonar o lar? O Espírito Santo veio ao meu socorro através da carta de João. Ele chamou a minha atenção para a palavra nisto. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. 1 João 3,16. Era como se o apóstolo estivesse me mostrando alguma coisa, mergulhando naquele diálogo com a palavra. Vi o que realmente quer dizer o amor. Ele me retirou um véu sobre os olhos e disse: Franco, olhe Jesus crucificado, entregando sua vida a Deus em aroma suave por você. Nisto você pode conhecer o amor. Contemple Jesus dando sua vida. O Espírito disse mais: você também pode se entregar a Deus por sua esposa. Você pode morrer para as próprias vontades. Você pode abrir mão dos seus sonhos, suas fantasias, seus desejos mais fortes e se render totalmente a Deus. Você pode apresentar o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E caso você realmente deseje seguir Jesus e ser um discípulo, não há outra opção. É um dever morrer por alguém. Entregue-se a Deus totalmente. Por Deus, pois Ele é digno, por sua esposa, por seus irmãos e até por você mesmo, pois se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. João capítulo 12, verso 24. A partir daí eu estava confrontado pelos dois nistos mais desafiadores que conheci. O primeiro nas palavras de Jesus: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se estiverdes amor uns para com os outros. O segundo, na declaração de João: Nisto conhecemos o amor em que Cristo deu sua vida por nós. Não há como fugir desta realidade. É um mandamento do Senhor.
Amar de verdade é entregar sua vida a Deus em aroma suave por alguém. Não para alguém, mas por alguém. O discípulo do Senhor Jesus é conhecido pelo amor, quando ele é capaz de doar sua vida a Deus em favor de alguém. Se uma moça ora a Deus por um discípulo do Senhor Jesus, ela está pedindo a alguém capaz de entregar sua vida a Deus por ela. Alguém pode perguntar, Franco, e o amor romântico não é necessário? Claro que sim, mas cultivar uma relação baseada somente no amor romântico gera sobretudo desilusão, pois o romantismo se foca no ideal do outro e não no real. Isso promove ilusão. Só existe desilusão quando existe ilusão. Apaixonar-se pelo ideal e aborrecer o real é a grande ilusão num casamento. Muitos se casam com o ideal e, quando encontram o real, se desiludem. Ninguém é culpado por não ser o ideal. O relacionamento a dois funciona bem com o amor ágape. O amor romântico não é fundamento. O ágape te aceita como você é e se sacrifica para que você seja transformado à imagem do Senhor Jesus. 7º título: A Porta. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que for pedida? Se ela for o muro, edificaremos sobre ela uma torre de prata. Se for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Cantares, capítulo 8, verso 8 e 9. Uma porta é sempre uma porta. Esteja ela aberta, entreaberta, fechada ou escancarada, não deixa de ser porta. Talvez quando aberta seja mais facilmente identificada, mas mesmo quando fechada, com um pouco mais de observação, pode ser percebida. O fato é que, mesmo fechada, ela pode ser aberta com uma chave. O homem mundano diz que não existe mulher difícil. Segundo ele, tudo depende apenas de uma boa cantada. Certamente, ele só tem encontrado portas no seu caminho. A chave para abrir uma porta tanto pode ser uma boa conversa, como uma boa situação financeira. Para esta última, alguns pais seriam capazes até de trocar o miolo da fechadura a fim de facilitar o acesso. Existe porta de todo jeito e chave também. Talvez você não seja capaz de dizer agora, sem contar na mente, quantas portas sua casa possui. Outro dia eu refleti sobre este tema e cheguei à conclusão de que existem portas incontáveis em nosso mundo. Se entrarmos no mundo virtual, também ficaremos impressionados, sem falar das portas do mundo espiritual, pois Jesus disse que até o inferno possui portas. A chave para abrir uma moça porta no contexto da igreja vai desde uns lindos olhos verdes até um diploma teológico, passando pela habilidade de tocar instrumentos musicais, uma boa oratória e etc. A moça porta, no fundo, é uma pessoa infeliz e insatisfeita. Ela é, na realidade, egoísta. Contempla tanto seu interior que está sempre achando que lhe falta alguma coisa ou alguém. Está sempre se abrindo para um relacionamento afetivo, pois se sente muito carente. Necessita ser amada, mais do que amar. Compreendida mais do que compreender, ser visitada mais do que visitar, ser servida mais do que servir. Está sempre em primeiro lugar, pois é carente. Não tem o que dar, necessita sempre receber. Ela atrai uma determinada classe de rapaz, um tipo que só impressiona pela aparência externa, mas é frágil e vazio interiormente. Ele não gosta de desafios, não possui metas, não é lutador, prefere facilidades. Ele normalmente não é maduro espiritualmente nem maduro como homem. Na maioria das vezes possui atitudes imaturas e não demonstra desejo de amadurecer, ser discípulo ou pastoreado de verdade. Esse tipo de rapaz possui várias feridas e luta para curar sua masculinidade, sem contudo aceitar a cruz como possibilidade para tal.
Ambos são guiados por sentimentos e andam na carne, pois não possuem fé em Deus, consequentemente de um arrependimento de obras mortas. Não há confiança no Pai. Não sabe esperar no Pai. O verbo que conhece bem é o desesperar. A moça porta é encontrada em quase todos os lugares onde a igreja se reúne. Aprecia shows, agitações, não entende adoração a Deus em espírito e em verdade. Normalmente é uma murmuradora. Se for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Cantares 8:9. A igreja está sempre protegendo tais moças, com o intuito de guardá-las de um relacionamento errado. É bem provável que essa moça porta venha a se casar com um lobo vestido de ovelha. Isso ocorre frequentemente. Ela é rebelde e possui uma visão limitada, só contempla o exterior. A moça porta deve ser protegida, o que não é tarefa fácil para o corpo. As dificuldades de protegê-la aumentam principalmente quando a família não coopera. Existem mães que, por vários motivos, se projetam em suas filhas e acabam dificultando o trabalho dos pastores. As meninas portas dificilmente entendem este cuidado, principalmente porque elas estão fundamentadas nos rudimentos do mundo. Para algumas, esta proteção é uma agressão à liberdade, libertinagem. Oitavo título: o muro. Se ela for um muro, edificaremos sobre ela uma torre de prata. Normalmente, a atitude da igreja, quando possui em seus relacionamentos moças-muro, é honrar e falar bem da menina. Quando surge um rapaz comprometido com o Senhor, normalmente os pais e pastores fazem gosto que tal rapaz conheça tal moça. Alguns, inadvertidamente, até promovem e animam o conhecimento entre os dois. Outros fazem torcida. O fato é que a comunidade se alegra e confia na moça muro. Ao contrário da moça porta, ao invés de montar a guarda, a liderança da moça muro dignifica a mesma. As palavras sobre ela são como construções que só aumentam o desafio para o rapaz que está olhando. Ela precisa ser realmente uma alpinista. Na verdade, ele precisa ser realmente um alpinista para encarar a escalada do muro com torres de prata sobre ele. O tipo vazio ao qual me referi anteriormente é repelido pela moça muro, pois ele despreza desafios. Nono título: o desejo de Deus e dos seus pastores. Eu sou o muro, e os meus seios como as suas torres. Sendo eu assim, fui tida por digna da confiança do meu amado. Cantares, capítulo 8, verso 10. A esposa se declara o muro. Ela se lembrou da conversa que seus irmãos mantiveram quando ainda era uma adolescente. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Agora adulta, declara-se o muro e por isso foi considerada digna da confiança do seu amado. Esta parte das escrituras nos lembra a realidade atual da igreja com relação à sua juventude. Quantas moças hoje podem se declarar um muro? Quantas moças cristãs você conhece que poderiam ser chamadas de muro? Alguém que realmente é um desafio para qualquer jovem cristão? Muitas ou poucas? Uma moça muro não é facilmente encontrada, pois isso exige cruz, renúncia, vida com Deus. Requer de fato que se torne uma discípula do Senhor Jesus, alguém que sabe o que deseja, uma jovem que necessita ser conquistada, que possui um alvo claro, que quer ser parecida com Jesus. Alguém muito especial, que somente atrairá rapazes valentes e decididos. Homens que não apreciam moças fáceis, pelo contrário, gostam de desafios. Uma moça mura é digna da confiança do seu amado. É uma irmã honrada por seus irmãos.
Quando alguém a menciona, ouve louvores. É a moça que entendeu o chamado da cruz. Não está preocupada com sua autoimagem, mas anseia pela imagem do Senhor Jesus Cristo. Não se sente incompleta por ser solteira, mas está plena no Espírito Santo. Não se entristece com as maledicências, pois não se deixa enfermar quando é vítima de preconceito. Ela rejeita os complexos e possui uma mente e um coração guardados pela paz de Cristo. Ela é um muro. Glória a Deus. Tornou-se assim pela rendição a Deus, por um total controle do Espírito Santo em sua vida. Não foi por si mesma. A moça muro também se guarda das defraudações e dos abusos cometidos nos relacionamentos sem o temor do Senhor. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. 1 Tessalonicenses 4:6. O temor do Senhor pode se resumir da seguinte forma: o que Deus vê em mim é mais importante do que aquilo que os homens pensam sobre mim. Em suma, a moça muro é o que é porque teme ao Senhor, por isso também é sábia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Provérbios 9:10. 10º título: Testemunhos. Conheço muitos testemunhos de moças que, ao ouvirem esta mensagem, se arrependeram de serem portas e passarão a viver como muros. O que posso dizer é que são testemunhos de vitória. Gostaria de relatar 3 casos. Caso 1. Retiro no Carnaval de 1989. Após ouvir uma palavra sobre relacionamento de solteiros cristãos, uma moça procurou-me decidida a mudar de atitude com o namorado. O relacionamento baseava-se no conhecimento carnal, beijos, toques e carícias. Passado algum tempo, esta jovem foi à minha casa e disse que estava impressionada com o namorado. Como ele é vazio, só fala bobeira. Ela não sabia como mantivera esse namoro. Ele não tinha nada que realmente a interessasse. Como não percebeu isso antes? Disse-lhe na ocasião. Simples, minha amada, você investiram todo o tempo em beijos e abraços, tentando descobrir fisicamente um ao outro. Foi só parar e conversar um pouco para perceber o quanto de Jesus estava presente neste rapaz. Como pode alguém conhecer espiritualmente seu companheiro se somente semeia para a carne? A jovem deixou o rapaz e ficou só por um longo tempo. A igreja multiplicou e chegaram outros jovens. Um dos rapazes que chegou à igreja lutou pela moça e prevaleceu. Sendo solteiro e livre, viajou comigo em algumas oportunidades e encontrou ocasionalmente várias moças portas. Apesar de estar à procura de alguém, não se mostrou interessado por nenhuma delas, até encontrar Simone. Hoje são casados, discípulos do Senhor Jesus e pais de 3 filhos. Rogério e Simone residem atualmente em Brasília e apacentam a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Caso 2. Encontro de solteiros, Rio de Janeiro. Como ocorreu no primeiro caso, um jovem casal de namorados me procurou após ouvir a mensagem e estavam decididos e arrependidos do pecado que haviam cometido em seus relacionamentos. Não queriam mais prosseguir com uma relação impura, passar a viver mais como amigos e buscar a aprovação de Deus. Não desejamos permanecer nos defraudando e ofendendo. 1 Tessalonicenses 4, mutuamente. Disseram: a partir de hoje está tudo nas mãos de Deus, afirmaram quebrantados. Depois de um tempo, esperando e crescendo na amizade, descobriram que o Senhor aprovava aquele relacionamento e decidiram se casar. Porém, eles não possuíam a menor condição financeira para isso. O pai de amor teria de providenciar tudo, pois não possuíam recursos para um casamento a curto ou médio prazo. Conhecia o casal e sabia da necessidade material que possuía. Estava certo que somente um milagre de Deus poderia uni-los. Assim foi feito. Um milagre aconteceu.
Em pouquíssimo tempo estavam casados. Hoje residem em Santíssimo, onde compraram um imóvel. Naquela época, este sonho seria impossível. Jorge e Nilceia permanecem vinculados à igreja, apacentam vidas para o Senhor Jesus, deram frutos e são papais de um casal de filhos. Caso 3. Casa de um líder na zona oeste do Rio de Janeiro. Valcir me convidou para conversar com uma moça. Ela era líder de uma denominação vizinha e se encontrava namorando um rapaz incrédulo. As desculpas para o jogo desigual não são sempre as mesmas. O marido de uma amiga se converteu. Ele está quase se convertendo. Estou evangelizando ele para Jesus. Ele é melhor do que muitos crentes que eu conheço. Com esta moça, no entanto, as coisas fluíram de modo diferente. Abrimos a Bíblia e conversamos sobre Jesus, Senhor. Vimos que a palavra Senhor quer dizer dono, amo. Depois avaliamos o perigo que envolve alguém que não pratica a palavra de Deus. É como o homem que edificou na areia, Mateus 7. Concluímos que a própria palavra de Jesus nos julgará no último dia, João 12:48. Para ela ficou claro que o discípulo de Jesus põe a palavra de Deus acima da experiência pessoal, ao contrário da religião odierna. Passaram alguns dias e esta moça se arrependeu do pecado e rompeu com o rapaz. Veio a estar sob a cobertura do casal que nos apresentou, Valcir e Rosana. Deus abriu uma porta de emprego para ela e amadureceu seu ministério. Serviu como conselheira para outras moças. Um dia ela me agradeceu muito feliz pela palavra que havia recebido. Passou a ter consciência de que teria cometido um grave erro casando-se com um rapaz incrédulo. Fatalmente sofreria muito, dizia-me, que a maioria das moças porta pagou caro pelo erro de não considerar a palavra de Deus, mas o testemunho desta irmã não termina aí. Sempre chega gente nova na igreja. Devido a isso, tive de realizar em 1996 a cerimônia de casamento de Eltio Albert e Elisa Simões. Hoje, este casal segue comprometido com o reino de Deus e vinculado sob nossa responsabilidade. São pais de 2 rapazes. Eu poderia até gostaria de contar vários outros testemunhos maravilhosos, mais atuais, e quem sabe mais dramáticos, mas como me comprometi em manter a fidelidade às primeiras edições, me despeço por aqui. Conclusão? Deus está restaurando sua igreja. Ela subirá sem mancha, sem ruga, irrepreensível. Isto não é obra de homens, compete ao Espírito. A santidade da igreja será restaurada, quer seus líderes atuais o percebam ou não, quer eles o permitam ou não, quer eles participem ou não desta restauração. Serão levantados cristãos que possuem mais temor a Deus, com respeito humano, sem violência e sem oprimir ninguém. Estes amados serão firmes em comunicar e viver a palavra viva. Eles não abrirão mão da palavra em substituição a templos cheios. Não falarão com indignação, mas seguirão a verdade em amor. Confrontarão o pecado sem deixar que ele tome outro nome. Não confundirão pecado com enfermidade, maldição ou demônios. Em busca dessa palavra sairão os jovens. Rapazes e moças buscarão ouvir, aprender, praticar e transmitir a outros. Eles descobrirão o grande valor que o Pai pagou por suas vidas. Contemplarão que Jesus derramou seu próprio sangue para nos comprar e saberão que são preciosos para Deus. Bom seria que todos os jovens cristãos de hoje se tornassem parte dessa geração de adoradores do Deus vivo. Que os moços sejam em tudo criteriosos e moderados. Tito, capítulo 2, verso 6. E que as moças se tornem verdadeiros muros, onde serão edificadas muitas torres.
Quando a primeira edição deste livreto foi publicado, eu não imaginava que um dia uma moça chamada Sarah Shiva se levantaria nesta nação, resgatando das trevas para proclamar santidade ao Senhor. Quando a vi pela primeira vez ensinando a igreja sobre santidade, eu me lembrei de uma palavra que o Pai nos entregou durante o encontro de jovens no início da década de 90. A palavra foi esta: uma coisa é certa. Se de alguma forma essa juventude evangélica rejeitar esse mover, Deus levantará do mundo rapazes e moças que desejarão estas coisas. Neste momento, muitos se encontraram nas drogas, prostituição e criminalidade. Deus vai trazê-los para o louvor da sua glória. Eu pensei, bom, seria se esses novos convertidos encontrassem numa igreja gloriosa que já viva a verdade da palavra de Deus e expressa a santidade de uma forma poderosa. A renúncia à morte, a entrega a Deus em sacrifício vivo são base para toda a vitória no reino de Deus. Por este motivo, devemos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sem omitir suas exigências, sem abrir mão da palavra da cruz, é necessário morrer para frutificar. Este entendimento pode abrir cadeias, quebrar jugos e despedaçar todo o peso de sobre os ombros, principalmente se a unção estiver na palavra profética que comunica tais verdades. E aqui termina mais um livro, este livro Muro e Porta. Espero que tenha edificado a sua vida. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Amém.